Foi divulgado nesta quarta-feira o relatório de inspeção e visita técnica da vacinação contra a Covid-19 aqui em Juiz de Fora. Esse documento ele foi expedido pela Secretaria de Estado de Saúde e o Núcleo de Vigilância Sanitária. Vou conversar mais uma vez com a Laís Possani, que tem as informações sobre esse documento. Bom dia mais uma vez, Laís. Bom dia, Boy. É isso mesmo. Nós tivemos acesso a esse documento, a esse relatório que traz pontos importantes sobre a vacinação aqui do município. E para que não haja nenhum tipo de dúvida, eu vou ler partes e trechos importantes. O primeiro é que o processo de aspiração das doses foi realizado de acordo com as boas práticas de vacinação, não sendo observado o emprego de técnicas incorretas e que não foi notado ajustes de doses fora dos frascos ou excessivos, mas que em alguns momentos utilizou-se a região central da tampa e não circundante ao centro delimitado, conforme recomendado pelo fabricante Coronavac. E o documento ainda ressalta, Boia, que a contagem das doses é feita por um processo que apresenta fragilidades aqui em Juiz de Fora. E aí o documento abre aspas. Segundo a equipe, a cada frasco de vacinação são separadas 11 seringas em cima da mesa. E a gente conseguiu ver isso ontem na matéria que a gente mostrou aqui. Sendo utilizadas 8 a 10 seringas de 1 ml em intervalos de 0,1 ml. E para retirar a última dose, eles usam uma outra seringa de 1 ml em intervalos de 0,01 ml. Então, são seringas diferentes. Segundo o relatório, essas perdas técnicas e físicas aqui no município não eram registradas no local da vacinação. Essa contabilização das perdas técnicas e físicas aqui no município só era feita no fim do dia, com base nas doses aplicadas e frascos utilizados no dia. E aí, o relatório também apontou que havia sim nas seringas e nos vidros aquele chamado volume morto, que a gente tanto ressaltou aqui que seria o impeditivo da sucção da vacina. E que sim, haveria esse volume morto nas seringas de acordo com o relatório. E na conclusão do documento foram apontados alguns pontos mesmo de vulnerabilidade com relação à vacinação aqui em Juiz de Fora. Foram eles: a utilização de seringas, como eu havia dito, em escalas diferentes, a separação de seringas por frasco para controle do número de doses, a não observância da anotação do número de doses extraídas em todos os frascos e também com relação ao transporte desses frascos. E por isso, justamente por encontrar aí essas vulnerabilidades dentro do processo de vacinação, o relatório traz 3 recomendações. São elas: a implementação do registro de perdas técnicas, a realização de um novo treinamento das equipes de vacinação e o monitoramento e avaliação de perdas técnicas e físicas por unidade, lote e tipo de vacina. Olha só, bastante informações. Para quem está chegando agora e acompanhando essa conversa com a Laís, nós estamos falando, gente, sobre o relatório que foi emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, né, com base na vistoria técnica que foi feita aqui em Juiz de Fora, acompanhando essa questão das vacinas, para poder entender o que pode estar causando essas perdas técnicas, se tem a ver, né, com alguma prática, com a seringa ou o que seja. A Laís trouxe aqui, né, o documento, né, o resultado desse documento. E aí, claro, nós fomos procurar a prefeitura, né, Laís, para poder entender qual que era a posição da prefeitura em relação a esse documento, e é isso que a Laís vai compartilhar com a gente agora. Isso mesmo, Boia. Eu vou pedir licença para todo mundo, porque eu vou acabar lendo um pouco mais, porque eu quero trazer aqui certinho o que eles disseram para não trazer aí dificuldade de entendimento ou então de dupla interpretação, tá bom? Então, olha só, a gente entrou em contato com a Secretaria de Estado e também com a prefeitura informou o seguinte: que, apesar do documento pronunciar, né, e falar que existe uma fragilidade, uma vulnerabilidade com relação ao processo de imunização aqui de Juiz de Fora, a prefeitura recebeu esse relatório de forma positiva, afirmando que estão satisfeitos sim com o documento e que, caso fosse constatada alguma irregularidade, os técnicos que estavam lá no local fazendo essa vistoria, eles seriam obrigados a interromper esse processo de vacinação
imediatamente, o que não aconteceu. E sobre as recomendações, né, que foram listadas nesse documento, a Prefeitura disse que tem sim o interesse de estudar essas recomendações para fazer qualquer tipo de ajuste, tendo em vista essas vulnerabilidades apontadas no relatório. Sim. E o Estado, Laís, o que o Estado disse, né, em relação a esse relatório emitido? Ótimo. A gente conversou com o Estado e o que ele disse? Que foi constatado sim alguns procedimentos realizados de forma inadequada em algumas etapas do processo de vacinação e que esses procedimentos podem comprometer a utilização adequada do insumo contido em cada frasco. A Secretaria ainda disse que nessa terça-feira fez o recolhimento de 90 seringas que vão ser encaminhadas à FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, para que sejam feitos testes para que eles possam tirar qualquer outro tipo de dúvida a respeito dessas seringas utilizadas aqui no município e em todo o estado de Minas Gerais. E que a previsão, né, para a conclusão dessa análise pela FUNED é de 30 dias. E a gente tem um trecho que o secretário estadual de saúde gravou para a nossa equipe, explicando um pouquinho qual que é o posicionamento, né, o olhar do Estado com relação a esse documento que foi divulgado ontem. As seringas e agulhas compradas pelo governo do estado e distribuídas aos municípios mineiros estão aprovados pela Anvisa e utilizados no Brasil inteiro. Não há nenhuma reclamação de nenhum outro município em relação à seringa e agulha, mas a Secretaria está apurando junto com o município para entender o que está acontecendo. Pois é, nós assistimos ali agora, né, o vídeo enviado para a nossa equipe, né, uma posição com exclusividade aqui para a nossa equipe do secretário estadual de saúde sobre esse relatório. Eu ainda continuei com uma dúvida, Laís, porque eu vi várias recomendações do Estado em relação ali a algumas questões, vi o posicionamento da Prefeitura ficando feliz por um lado, o Estado chamando atenção por uma coisa. Agora, se a seringa, né, de fato tem algum problema, ninguém falou pra gente ainda. Ninguém falou pra gente, vamos continuar acompanhando esse caso, que é isso que a gente quer entender, gente. Se de fato essa seringa tem algum problema, se esse volume morto que fica nos frascos impede com que todo o teor de cada frasquinho, né, tem várias doses, que todas as doses sejam utilizadas e provoquem as perdas técnicas, isso ainda nem Estado, nem Prefeitura, né, disseram pra gente de maneira concreta, por isso que nós vamos continuar sobre esse assunto. A gente vai ter que esperar, a gente vai ter que esperar esses 30 dias, né, que o Estado afirma, porque está em análise mesmo, se esse volume morto puxa tudo, não puxa, quanto sobra, quanto não sobra. Pela FUNED vai fazer esse estudo, a gente espera que seja bem minucioso, para que a gente possa dar uma resposta aí para todo mundo. Com certeza.